Eminente ministro-presidente almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, meu eminente amigo, ministro-general do Exército, ministro Fernandes, minha caríssima ministra Maria Elizabeth, doutora Zilá, meu mestre de sempre, sou Fernando Tourinho, todos aqueles que aqui estão, revendo muitos e queridos bons amigos, diferentemente do nosso jovem professor Fernando Tourinho, que falou em 85 primaveras e não 85 invernos, que fala por escrito, quando ele fala, não há necessidade de se transcrever isto em alguma obra, de se mudar uma vírgula sequer, a minha palavra é indisciplinada. E eu procuro expor, na medida em que, na exposição de 3 partes que farei, as ideias muitas vezes surgem na própria palestra, nada obstante a preparação dos 3 temas com o que eu examinarei o equilíbrio de poderes e as Forças Armadas. Pretendo dividir a palestra num primeiro ponto, analisando um pouco o que levou a Constituinte a ter uma sessão especial que nós, os constitucionalistas, denominamos do regime constitucional das crises. O papel importante das Forças Armadas e da própria segurança pública na manutenção de um Estado democrático de direito. Pretendo, numa segunda parte, analisar o que representa o equilíbrio de poderes na atualidade e os riscos que nós estamos correndo em função de algumas invasões que se percebe das competências de cada poder, que não foi o intuito do Constituinte. E na terceira parte, analisar concretamente esse papel que, a meu ver, segundo a interpretação que tenho dado em palestras e escritos, representa que as Forças Armadas são, dos 3 poderes, aquele poder que tem a força maior para manter e estabelecer a ordem pública e o regime democrático. Interrompi um pouco porque o meu querido amigo, desse tempo de faculdade, ministro dessa casa, Flávio Berrembá, que tivemos muitas lutas em 70, 80, os mesmos ideais, acaba de adentrar a casa, o que me alegra muito a sua presença. Em primeiro lugar, vamos examinar um pouco aquele período que levou a Constituinte, e eu estou convencido que, no tempo, nós faremos justiça, não a minha geração, porque, ao contrário das 85 primaveras do professor Fernando, eu vivi 76 invernos. O certo é que o ambiente que nós tínhamos na época era um ambiente em que se pretendia efetivamente ter uma Constituição democrática, e uma Constituição democrática que pudesse dar exemplo ao mundo inteiro. Lembro-me que, conselheiro da Ordem e presidente à época do Instituto dos Advogados de São Paulo, atuando com alguns companheiros que depois vieram a ser constituintes ou membros do governo, nós imaginávamos ter efetivamente uma Constituinte que pudesse estabelecer um regime de democracia plena e um regime sem vinganças. Esse é um aspecto muito importante que, inclusive, resultou nas disposições transitórias, naqueles dispositivos de revalidação da lei de anistia, proposta, aliás, e Flávio sabe disso, proposta dos nossos grupos, e inclusive liderado por um dos maiores juristas e batalhadores pela redemocratização, que foi o Faoro, o nosso presidente da Ordem, que pretendeu pôr uma pedra
fazer com que esquecêssemos o passado e que passássemos efetivamente a pensar numa reformulação, ao ponto de me lembrar em congressos que eu dirigia aqui em São Paulo, principalmente em 75, 76, com a Associação Interamericana de Tributação, quando veio o governador de Santa Fé, reitor da Universidade de Rosário, e um dos maiores tributaristas à época, ao lado de Fonruge e de Inuiara, que era Manuel de Ruano, e que dizia: Ives, vocês têm uma dita branda, ditadura temos nós, porque aqui, passado aquele período de conflitos, a partir de 71, 72, nós fomos por um processo tão natural que chegamos à redemocratização de uma forma efetivamente civilizada e democrática. E é interessante que esse espírito de se procurar criar uma pátria nova, uma pátria que se entendia que era aquela que deveria dar um regime democrático com equilíbrio de poderes, é que levou a termos uma constituinte em que os diversos grupos, as diversas correntes, inclusive os senadores biônicos, que uma ala radical pretendeu não lhes dar direito a voto e que foi derrotado na Constituinte, foi ao ponto de termos, por exemplo, em matéria econômica, a mais aberta, a mais liberal, a mais constituição capitalista da história do Brasil, adotando determinados princípios, como a não interferência do Estado na livre iniciativa, além da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência, algo que era absolutamente impensável nas constituições anteriores, inclusive na de 67, com a emenda de 69. E, nesse particular, a escolha de um homem em que se fará justiça, que era meu amigo particular, o deputado Ulisses Guimarães, e do senador Bernardo Cabral, um jurista com um equilíbrio extraordinário e com uma capacidade de articulação única, nós passamos a ter a formação de 8 comissões, com 24 subcomissões, a possibilidade de se ouvir a nação. E o aspecto mais impressionante, mais interessante, que mais me pareceu sensibilizante para a sociedade, é que os constituintes, durante 3 meses, não trataram de escrever rigorosamente nada, e apenas ouviram a sociedade. Convocavam especialistas de cada área para as 24 subcomissões para exporem as suas teses. Eu mesmo fui convidado algumas vezes para algumas comissões, e algumas das sugestões apresentadas, por exemplo, em matéria tributária, foram incorporadas à Constituição, porque continuaram ouvindo aqueles especialistas que não eram constituintes e que lá apareceram. E o aspecto que mais me impressiona é que as diversas correntes foram se compondo, e foram se compondo de tal maneira que nós chegamos, num determinado momento, a ter tantas propostas que não fosse a genialidade, depois daqueles choques naturais, da comissão de sistematização, pretender reformular aquilo que fora trabalhado nas subcomissões e comissões, levando à formação de um grupo denominado Centrão, que reestabeleceu o que as subcomissões tinham feito, chegarmos, inclusive, a termos um texto em que o talento e a habilidade de Ulisses Guimarães e a capacidade de articulação e o conhecimento mais técnico de Bernardo Cabral terminaram por influenciar decididamente. Eu me lembro que prepararam, inclusive, um congresso em Belo Horizonte, em 1988, um mês antes, convidando os principais articuladores, os principais juristas, ministros do Supremo, do Tribunal Federal de Recursos, para discutir, e a conclusão, que chegamos numa publicação que foi editada pela Forense, todos os que lá estavam, que era uma Constituição prolixa, adiposa, com muitos dispositivos não constitucionais, mas com uma espinha dorsal democrática que iria dar estabilidade ao país.
E esse aspecto é tão importante que, se nós verificarmos o número de emendas constitucionais que tivemos para, a título de retirar a adiposidade, muitas vezes acrescentar essa adiposidade constitucional, foi incapaz de eliminar as chamadas cláusulas pétreas, o equilíbrio de poderes e aquilo que é a essência do artigo 2º, um absoluto equilíbrio de poderes entre poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Estamos com 23 anos de Constituição. Tivemos um impeachment presidencial. Tivemos um processo de superinflação, não de hiperinflação, mas de superinflação. Tivemos os piores escândalos no Congresso Nacional, Poder Executivo, tivemos escândalos no Poder Judiciário, tivemos tudo aquilo que no passado, quando acontecia, a primeira coisa que o povo pedia, nós precisamos romper a Constituição. As constituições anteriores, com exceção da Imperial, que durou de 40 até 89, ou de 24 até 89, o certo é que as constituições republicanas resistiam um pouco aos impactos políticos. Em 23 anos, com todas essas crises que passamos, inclusive de alternância de poder, inclusive daqueles que eram contrários aos regimes e que passaram a assumir o poder, e nunca mais se falou, graças ao mérito da Constituição, em ruptura institucional. Porque funcionam as instituições. E, a meu ver, numa interpretação pessoal, eu estou convencido que funciona porque a ideia nossa, daqueles que levaram, daqueles que auxiliaram e colaboraram com os constituintes, era efetivamente ter um sistema parlamentar de governo. Que é um sistema, do ponto de vista político, um sistema indiscutivelmente muito mais democrático que o presidencial. Me lembro que sair em 1984 um livro de um professor americano da Universidade de Yale chamado Democracias. E o que ele fez? Ele resolveu, em 84, examinar quais eram os únicos países que não tinham tido ruptura institucional depois da Segunda Guerra Mundial, em 40 anos. E só encontrou 20. Desses 20, 19 parlamentaristas e um presidencialista. De um presidencialismo quase parlamentar, porque o presidencialismo americano, de uma Constituição de 7 artigos que se mantém até hoje, de um presidencialismo em que o legislativo tem força, e realmente uma força que muitas vezes lembra as forças do sistema parlamentar, o presidencialismo americano era o único país em que o presidencialismo efetivamente funcionava. Todos os outros países presidencialistas tinham sofrido ruptura institucional por falta de equilíbrio de poderes. E eu emprestei ao deputado Ulisses Guimarães, que me pediu, não o livro, ele me pediu, disse, Florido, se eu puder me emprestar, gostei, eu tinha feito uma exposição na Constituinte, e eu disse, deputado, na época não havia facilidade de internet, quando se pedia para uma tese acadêmica um livro, às vezes levava um mês para chegar o livro, disse, deputado, como eu sei que o Aliomar Valheiro me disse que parte da biblioteca dele ele formara com os livros emprestados que ele não devolvera, eu não pretendo lhe emprestar o livro, vou xerocopiar e mandar o livro, porque o senhor poderá rabiscar e ficar com o livro. E mandei. Ulisses, Bernardo Cabral e muitos outros pensavam efetivamente no sistema parlamentar. E apesar de Saulo Ramos, queridíssimo amigo, e se percebe que é amigo no livro Código da Vida, em que ele elogia muito os amigos e, enfim, não é muito sereno com os inimigos, a verdade, apesar de Saulo Ramos negar, muitos constituintes me disseram que foi essa negociação para a redução de 1 ano do mandato do presidente Sarney que levou à manutenção do sistema presidencial de governo. E nós tivemos um sistema presidencial com mecanismos de regime parlamentar.
Medida provisória. Nada foi tão condenado na Constituinte quanto o decreto-lei. Por que mantiveram medida provisória? Sabe, o amigo, porque se copiou rigorosamente de um sistema parlamentar de governo que era o italiano. Sem mudar vírgulas, só mudaram os dias, de 60 para 30 dias, na primeira versão do artigo 62. Porque se entendia que num sistema parlamentar, o chefe de governo, na verdade, se tivesse que não receber voto de confiança, imediatamente cairia. Eu presidi em 1962 a 64 o único partido parlamentarista do Brasil em São Paulo, o Diretório Metropolitano, que era o Partido Libertador, a pedido do deputado Raul Pila, do senador Mendes Sá, do senador Mangabeira, concorri pela direção nacional, presidi, Flávio sabe disso. E o deputado Raul Pila tinha o hábito de ensinar a nós, de um respeito, nós éramos meninos na época, e ele sempre tratou o doutor, professor, e dizia: Torives, o sistema parlamentar de governo é um sistema da responsabilidade a prazo incerto. Eleito um responsável, ele ficará enquanto for responsável. O sistema presidencial é da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito irresponsável, ou se aguenta, ou se tem um sistema traumático de afastamento, que é o impeachment, que não existe no sistema parlamentar. Mas a adoção de um sistema presidencial com mecanismos parlamentares nos deu aquele equilíbrio de poderes que se pretendia quando se discutiu a Constituinte. E a prova desse equilíbrio de poderes é que o próprio Poder Judiciário estava impedido, e está, a meu ver, impedido de invadir competências de outros poderes. Vou contar um episódio que redundou no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, e que teve a participação do professor Fernando, de alguém que nasceu em Araraquara e hoje é um cidadão do município de Rincão, que é o ministro Sidney Sanches. Estávamos num jantar. Bernardo Cabral, eu lembrava isso a Bernardo Cabral aqui em Brasília, numa palestra que dei com o diretor, o presidente do CARF, Cartacho, ao último dia 21, e ele se lembrava, disse, isto tinha até me esquecido desse jantar. E, nesse jantar estávamos eu, Sidney, Bernardo e o presidente já falecido da Ação dos Magistrados Brasileiros. E discutíamos se poderia dar, já que estava se adotando o mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, poderes ao Poder Judiciário de ser também um legislador positivo. Tinha-se partido do princípio que o legislador positivo era o Poder Legislativo, o Poder Judiciário um legislador negativo para impedir as leis inconstitucionais, e as funções teriam que ser de legislador positivo e legislador negativo. E discutindo essa matéria, estamos com a redação do artigo 103, parágrafo 2º, que declara o seguinte: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para fazer em 30 dias. Eu dizia, eu entendo que tem que se dar um prazo para o Poder Legislativo. O Poder Judiciário percebe que há omissão do Poder Legislativo. Aí declarada a omissão, a inconstitucionalidade do Poder Legislativo. Se nós não dermos prazo, o Poder Legislativo poderá nunca fazer a norma e não vai ter sanção. E com aquela prudência que lhe há próprio, Sidney, que foi meu colega de turma e de classe, Sidney dizia, Ives, você já imagina se nós dermos um prazo na Constituição e colocarmos, por exemplo, 60 ou 120 dias. Declaramos uma inconstitucionalidade por omissão e obrigamos o Poder Legislativo a fazer a norma em 120 dias. E o Poder Legislativo não faz.
Você acha que o Supremo tem condições de mandar prender 503 deputados e 81 senadores por desobediência? E o argumento foi decisivo. Daí nós decidimos ficar com o artigo 103, parágrafo 2º. Poder judiciário é legislador negativo. Poder judiciário não pode ser legislador positivo. E o Poder Judiciário não pode ser legislador positivo, por esta razão é que o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara que, vamos pegar o 49, nas competências, é competência exclusiva do Congresso Nacional. 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes, podendo, inclusive, nulificar qualquer decisão do Supremo que invada a competência legislativa. Antes de analisar desse eventual conflito, eu já parto para a segunda parte, para examinar algumas das decisões da Suprema Corte. Isso que eu estou dizendo aos senhores, eu tenho dito em outros lugares, inclusive para os próprios ministros, a quem eu tenho um profundo respeito, sou amigo da maioria deles, e tenho livros escritos com grande parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E tenho por eles uma profunda admiração, um grande respeito, sabendo que são excelentes constitucionalistas e excelentes juristas, mesmo aqueles que muitas vezes atacados pela imprensa têm demonstrado, como aconteceu com o próprio ministro Toffoli, em que houve ataques sobre a sua competência, e quando eu defendi pelos jornais o ministro Toffoli, eu disse, é um homem de coragem e que com a própria idade vai aprender muito no Supremo, porque em relação à lei de anistia, ter suportado a pressão do seu partido para que mudasse o seu parecer e manteve o parecer dizendo que a lei de anistia era uma lei que sepultava o passado, fazendo com que o Supremo seguisse a posição da AGU, por ele deferida contra a pressão de todos os seus partidos, demonstrou uma personalidade digna de um homem que está no Supremo. Então falo sobre todos os 11 ministros, inclusive aqueles que, por exemplo, por uma questão de saúde, comparecem pouco, que também têm sido atacados pela imprensa, mas cuja cultura não se pode contestar, de o ministro Joaquim Barbosa, professor que dá aulas nos Estados Unidos, na França, que fala correntemente, é um profundo humanista. Outro dia discutia com ele música, um ano atrás, e conhece música e discutia, enfim, obras musicais que meu irmão tocava, com um profundo conhecimento. Então, todos eles sem exceção. Faço esse parêntese sobre os 11 ministros, porque eu estou convencido, como Santa Catarina de Sena dizia, para os eminentes cardeais da sua época, quando não concordava com determinadas posições, e ela é doutora da Igreja, vossas eminências cometem eminentíssimos erros. Às vezes eu tenho que pensar, e os meus queridos amigos, vossas excelências estão cometendo excelentíssimos erros numa invasão de competência. Vou citar apenas algumas. Vamos colocar o que representa a cassação do presidente da República, o impedimento do presidente na Constituição Federal. Se houver impedimento do presidente e do vice, 2 anos, nos primeiros 2 anos, tem que se convocar a eleição direta. Se houver nos 2 últimos anos, eleição indireta. O que diz o artigo 25 da Constituição? Em ocorrendo, tem que haver, nas constituições estaduais, toda a concepção colocada nas constituições federais. Eles não podem ir contra. O artigo 25 impõe o respeito às normas da Constituição Federal. Quando, e sou amigo particular do presidente Sarney, quando um candidato, um governador cassado, tem que ser substituído pelo candidato derrotado, aquele que o povo não quis. Isso não está na Constituição Federal.
É invasão de competência. Fidelidade partidária. Eu falo do Flávio, querido amigo, fomos lutadores de muitas frentes comuns, não é, Flávio? Eu pergunto o seguinte, fidelidade partidária. Se discutiu muito na Constituinte. Queriam colocar uma ala no artigo 17 que a fidelidade partidária era obrigatória. E os constituintes não quiseram. E o que ocorreu? Chegou-se uma forma de conciliação. Colocaram que os partidos políticos é que deveriam estabelecer o tipo de fidelidade que desejariam. É isso que está na Constituição. São os partidos políticos que decidem se querem ou não querem e de que forma tratarão a fidelidade. É o que está no artigo 17. Quando pode-se admitir que seja o Poder Judiciário que diz é obrigatório? Invasão de competência. Fundo de garantia de tempo de serviço. Há projetos de lei nesse sentido. Vem o Supremo e declara, a partir de agora, é mais de 30 dias. E o ministro disse, então vamos colocar 10 dias por cada ano de trabalho. Daí um outro levanta, mas se forem 10 dias, serão 300 dias de aviso prévio. Daí um outro diz, não, isso é um absurdo. Vamos pôr 45, outros vamos pôr 60. E o ministro Gilmar Mendes, com um bom senso, diz, peço vista do processo, depois de já terem decidido. Porque não tinham feito nenhum estudo sobre a matéria. O que o Congresso, o Poder Legislativo, é obrigado a fazer audiências públicas. Houve especialistas para poder decidir. E antes que a matéria voltasse, o Legislativo decidiu, e agora a ação vai perder o objeto. Porque se eles tivessem que decidir, estavam rigorosamente dispensados por essa invasão de competência.